Olá, borboletinhas e borboletinhos, eu sou a Rai e vocês estão no Butter Rai. E o vídeo de hoje é a parte 2 do tema processo terapêutico. Então, se você é novo, seja bem-vindo. Se inscreva no canal, ativa o sininho e deixe seu like, que o vídeo tá muito bom. Estamos de novo com a psicóloga Beatriz Lobo. Qual é a hora de procurar um psicólogo? Tá. Bom, eu costumo falar que não existe hora certa, né? Exato. Mas é quando a gente se sente desolado, digamos assim, né? A gente costuma falar que normalmente é quando acontece alguma coisa pontual na nossa vida, né? Então, um luto, uma perda, um desemprego, um término de um relacionamento, algo pontual. Mas existem coisas da nossa vida que vai acontecendo e a gente não vai ligando. Então, qual é a hora certa? A hora que a gente se incomodar, ao ponto de não conseguir lidar sozinho, né? Na verdade, muitos psicólogos falam que todo mundo precisa de terapia. E realmente todo mundo precisa de terapia, né? Mas eu acho que cada um tem um momento certo, como se a gente tivesse um reloginho dentro da gente, sabe? Então tem algumas coisas que acontecem na nossa vida e que a gente fala, opa, acho que essa é a hora de fazer terapia. Eu costumo falar que tem esse tempo porque muita gente às vezes procura porque a mãe forçou, porque o namorado forçou, porque a namorada forçou. E aí chega lá e às vezes não quer se abrir, não quer realmente ter esse cuidado, né? Ter essa conversa, ter esse processo terapêutico que é um encontro com autoconhecimento. E aí eu, na minha área, assim, né, na minha atuação, eu sempre falo, olha, você tá pronto pra se descobrir? Você tá pronto pra se conhecer realmente quem você é, do que você gosta? Ou de ir, né, de frente com tudo que já te magoou, em tudo que já te frustrou de alguma forma. Então eu sempre falo que a hora certa é a hora que o nosso coração, né, a nossa vida aí disser pra gente ir na terapia. Você falou que todo mundo precisa fazer terapia. Psicólogo faz terapia? Bom, polêmica. Sim, psicólogo faz terapia, né? A gente também precisa de um auxílio, precisa de um cuidado. Seria muita hipocrisia até a gente falar que não. Eu costumo falar para estudantes de psicologia que às vezes me procuram, né, falando, como que acontece, como que inicia? E eu falo assim, bom, antes de terminar a faculdade, você já fez terapia? Você já se colocou no lugar do paciente? Você sabe como que ele se sente, né? E às vezes o quão perdido o paciente chega na primeira sessão sem saber como que vai ser, com todas essas perguntas que a gente tá falando. Então o psicólogo faz sim terapia, ele precisa de terapia, porque ali em sessão ele lida, né, com o universo de cada pessoa ali que vai. Então a gente sim precisa também e faz terapia também. Tem que fazer, né? Eu conheço pessoas que sentiam interesse de fazer psicologia, mas pra entender o que acontecia dentro dela mesmo, sabe? Então, não, né? Se ela quer entender, ela tem que primeiro fazer terapia. Mas, Rai, foi importante você falar isso, porque muitos alunos, quando eu fiz, e amigos até que querem fazer, eles, é exatamente isso. Quero fazer psicologia pra me entender, quero fazer psicologia pra ajudar os outros. E a gente primeiro tem que estar assim, tá, mas eu tô bem? É claro que a gente, né, não vai ser hipócrita de falar que a gente é pleno em todas as áreas da nossa vida, não é. Mas a gente tem que estar bem, tem que estar bem resolvido com todas as questões que um dia angustiaram a gente, né? Então essa questão de quero fazer psicologia pra me entender é uma questão que a gente é muito delicado, né? Porque está, mas e aí, como que você vai ajudar as pessoas se você nem se entende? Tem muitas pessoas que começam a fazer terapia porque um dia passaram e foi tão transformador que ela se encantou ali e quer ajudar outra pessoa. Vou ser bem sincera que comigo não foi assim. Antes de fazer psicologia eu não tinha passado por terapia, mas eu me encantei pela profissão estudando mesmo, o que fazia, o que estudava, como que funcionava. Conversei com alguns psicólogos antes de começar a faculdade em si, e durante a faculdade que eu fui fazendo terapia para me auxiliar, né, para me ajudar e entender assim, as questões. Qual a diferença entre psicólogo e psiquiatra? Tá, vamos lá. É muito boa essa pergunta, porque muita gente fala, olha, mas eu já vou no psiquiatra, eu preciso de psicólogo, já vou no psicólogo, eu preciso de psiquiatra. E vamos lá, há muita diferença. Primeiro, que o psiquiatra, ele é um médico, né, então ele fez medicina aí por 6 anos, 10 anos, né, que seja. E aí a especialidade dele é psiquiatria, como se a especialidade fosse cardiologista e por aí vai. Nós da psicologia, a gente não faz medicina, a gente faz inteiramente psicologia, né?
e esse mundo todo. O psiquiatra, ele dá a medicação, né? Não necessariamente ele faz a terapia. Então, o processo de autoconhecimento, o psiquiatra, ele não costuma, não vou falar que não faz, mas ele não costuma fazer. Então, se a pessoa está muito ansiosa, então está tendo sintomas físicos, o psiquiatra vai lá e dá alguma medicação que ajuda a diminuir essa ansiedade, o estresse dentro do corpo. Mas, fazendo uma publi aqui, mas assim, na minha percepção, o medicamento ele ajuda? Claro que ajuda. Mas se a gente não entender a raiz do problema, né, qual a base que está aquele sintoma, como que a gente vai ser curado, né? A medicação ela ajuda a aliviar o sintoma. Então eu costumo falar que assim, se eu tenho que ir trabalhar, se eu tenho uma reunião, se eu tenho algum compromisso, o remédio, né, a medicação, ele vai me ajudar ali. Então eu vou diminuir o meu sintoma ali. Mas no decorrer da minha vida, para eu me relacionar com as pessoas, para eu atingir o objetivo da minha vida pessoal, a gente vai conseguir isso através do autoconhecimento, né? Não é a medicação que traz isso pra gente. Então a grande diferença o psiquiatra ele passa a medicação, o psicólogo não. O psicólogo ele vai lidar com o comportamento, o psiquiatra não, ele lida mais com o sintoma. Claro que os dois fazem a junção, mas cada um tem uma particularidade aí nessas áreas. E o coach? O coach, ele faz aí um curso, pelo que eu sei, de 2 anos, 1 ano e meio, às vezes 1 ano. O coach, ele ajuda você a atingir uma meta. Então, por exemplo, eu quero ampliar meu negócio, eu quero pensar em estratégias para comercializar o produto que eu tô criando. Então, o coach, ele vai agir aí, numa meta que você quer seguir. Os coaches ajudam bastante celebridades, famosos, que querem atingir um público-alvo, querem lançar uma marca. Então, o coach é mais focado em estratégia, né, de marketing ou estratégia pessoal. Lida muito com as questões, né, pessoais, mas eles não costumam lidar com traumas, com angústias. Então, o que seria traumas? Fobias que foram desencadeadas ao longo da vida, ou né, abandono, ou outros transtornos, ele não vai te ajudar tanto. Não é a minha especialidade, tem psicólogo que faz uma especialidade em coach, não é a minha, mas o pouco que eu sei, a grande diferença é essa. Então, Rai, por exemplo, se você quer se desenvolver como blogueira, eu falaria pra você, olha, terapia é legal, mas por que você não procura um coach? Eu acho que pra esse desenvolvimento seria mais interessante. Agora, pra trauma, assim, seria mais terapia com psicólogo. O processo terapêutico mudou na pandemia e como os profissionais se adaptaram. Inclusive, o primeiro vídeo amarelo, a gente fala sobre a saúde mental pós e durante a pandemia. Então, após esse vídeo, você aperta aqui e vai aparecer o vídeo. Tá. Fala de novo, pergunta que eu esqueci. O processo terapêutico mudou na pandemia e como os profissionais se adaptaram? Dentro da terapia, dentro da psicologia, a gente consegue fazer 2 tipos de atendimento. O presencial, que é no consultório, e o via online, que é por algum aplicativo, né? E aí você pode fazer na sua casa a sessão e o psicólogo na casa dele. Antes da pandemia, o segundo tipo de atendimento online, ele não era muito falado, né? Poucos psicólogos faziam e poucos pacientes até procuravam. Mas por conta da pandemia, nessa questão de ficar isolado em casa, existia uma grande questão aí. Quando a gente fala de atendimento online, antigamente não tinha muito esse viés, né? Não muitas pessoas gostavam do atendimento online, muitos psicólogos faziam atendimento online. E desde que começou, né, essa pandemia, esse tipo de atendimento começou a ser muito procurado, porque as pessoas entenderam que não importa onde elas estão, mas sim o conteúdo que elas falam, a maneira que elas se abrem para o profissional, a maneira que o profissional, né, lida com as questões da pessoa. Então, pós-pandemia, né, nem sei se a gente pode falar pós, porque ainda estamos durante, acho que o atendimento online deu um boom aí, e eu acho que é uma modalidade que só tem a crescer. Bom, em relação aos profissionais, né, não tinha muitos psicólogos que faziam esse tipo de atendimento online. E a partir do momento que aconteceu essa pandemia, a gente próprio, né, falou assim, peraí, eu acho que o online seria um escape, né, para continuar a terapia, para continuar o nosso trabalho, mas via online. Então, ainda tem profissionais se adaptando e ainda alguns profissionais já faziam, né, então foi só continuar aí o processo. E
para os pacientes se adaptarem. Tem um famoso, Jonas Almeida, ele falou que ele faz terapia no banheiro porque é o único lugar da casa que o som não sai. É engraçado você falar isso, Rai, porque tinha alguns pacientes que durante a pandemia, né, estamos ainda na pandemia, que fazem no carro. Então, mora em prédio, então faz lá dentro do carro, que tá lá no estacionamento, bem longe. Por quê? O consultório, ele proporciona a privacidade. Então, o paciente sabe que realmente o que ele falar ali não vai sair dali, né? Não vai sair das paredes. E em alguns casos, alguns pacientes não têm essa condição de privacidade. Então, não consegue ficar num quarto sozinho, não consegue, né, ter a casa sozinha, não consegue ter essa condição. E aí, por isso, eles preferem ser presencial por ter um consultório, por ter uma privacidade. Para os psicólogos, não muda muito. É claro que com os atendimentos a gente precisa usar outros mecanismos, né? Se a gente colocava alguma atividade ali para o paciente fazer, né, em papel, alguma coisa ali, hoje a gente propõe digitalmente. Então a gente manda atividade para o paciente, ele tenta fazer ele na casa dele, manda foto ou faz um vídeo, né, falando da atividade e por aí vai. Então, assim, a gente está se adaptando, mas eu vejo que é um processo ainda está em andamento, tanto para os pacientes quanto para os profissionais. Quais são os tipos de terapia? Eu não sei qual o objetivo dessa pergunta, né? Se a pessoa quis saber tipos de psicólogo ou tipos de procedimentos, mas eu vou falar dentro da psicologia, a gente lida com abordagens. O que seria a abordagem? Seria a forma que a gente olha o ser humano. Então, tem psicólogo, por exemplo, comportamental, que olha para o ser humano apenas pelo comportamento. Tem psicólogo que olha mais o inconsciente, então vai analisar mais sonos, vai analisar mais significados de figuras. Eu acredito que seja mais ou menos isso, mas há vários tipos. Vou falar aqui os principais, né, mas ainda há surgimento de algumas linhas aí. Então tem a comportamental, que lida mais com o comportamento, tem a comportamental cognitivo, que lida aí com crenças, com gatilhos aí que a pessoa vai lidando ao longo da vida. Tem a psicanálise, né, que é o famoso Freud, nosso amigo, que lida mais com o inconsciente. Cada linha tem um jeito de olhar o mundo e olhar o ser humano. E como que o psicólogo lida com isso? Provavelmente ele decide na faculdade ou depois. Então ele faz uma pós para ver como que ele enxerga o ser humano. A eficácia de qualquer dessas abordagens é a mesma. É claro que alguns vão falar que é melhor tal abordagem. Se eu falar a minha, eu vou falar que a minha é melhor. Mas por quê? Porque cada ser humano é um. Então a gente vai lidar com cada um diferente. Eu falo que a gente conhece o psicólogo às vezes pela abordagem, porque é onde ele se identificou, onde ele viu, né, o ser humano que ele onde ele viu as crenças que ele tem, as questões que ele tem ali dentro dessa abordagem. Então, eu acredito que seja essa a pergunta. Então, a gente divide em várias, mas todas são eficazes, cada psicólogo tem uma. Então, o que gera isso na terapia é o manejo clínico que ele vai ter. Então, tem psicólogo que fala mais, que acho que sou eu, que tem uma abordagem, tem psicólogo que fala bem menos, que tem uma outra abordagem, mas tudo isso é o manejo clínico que ele vai tendo com o paciente, tá bom? Trabalhar com a inclusão. Tem um psicólogo específico que trabalha com a inclusão ou todos os psicólogos estão preparados para trabalhar com a inclusão? Quando surgem dúvidas assim, eu costumo sempre falar, quando o psicólogo se forma, ele é como se fosse um clínico geral. Então, quando a gente vai no clínico geral, ele vai cuidar de uma alergia que a gente tiver? Vai. Ele vai cuidar com o problema do coração? Vai. Se eu quebrar uma perna no clínico geral, ele vai cuidar? Ele vai. Mas é a área dele? Não é. Então, quando ele se forma e tem especialidade em cardio, se eu ir lá tratar do meu coração, ele vai saber melhor. Se eu falar pra ele, olha, eu tô com uma alergia, você consegue me ajudar? Ele até pode dar um suporte, mas não é uma área dele. Então eu costumo falar que dentro da psicologia é quase a mesma coisa. Então tem um psicólogo que é focado na escola, que é o psicólogo escolar. Tem um psicólogo que é focado no hospital, que é o hospitalar. Tem um psicólogo de inclusão, que é focado nisso. Então todos os psicólogos conseguem trabalhar? Sim, igual todos os médicos conseguem atender qualquer demanda. Mas o que seria mais apropriado é um psicólogo especialista nessa área. Espero que vocês tenham gostado e se te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar seu like e se inscrever porque isso vai me ajudar também. E manda para algum amigo porque eu tenho certeza que tem algum amigo seu aí ou até sua família mesmo que precisa escutar o que foi falado nesse vídeo. E é isso, beijo de borboletinhas e até o próximo vídeo.